O final da década de 20 marcou o fim de uma era. Os anos dourados do liberalismo chegavam ao fim com a grande crise que abalou o mundo. A quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 29 mudaria o mundo para sempre. O Brasil, país essencialmente agrícola, com sua economia baseada quase que inteiramente na produção e exportação do café, viu sua situação econômica desabar juntamente com o resto do mundo. A instabilidade econômica acabou gerando uma grande crise na oligarquia cafeeira do país, que por sua vez acabou por desestruturar o sistema político liberal sustentado pelo café. Em 1930, o Brasil entraria em uma nova fase, conturbada, mas que abriria as portas para a consolidação da indústria no país. Com a Revolução de 30, Getúlio Dornelles Vargas daria os primeiros passos para a modernização social do Brasil. E lembrou que trabalhador precisa de ter uma assistência, um amparo, não ficar sujeito às imposições e domínio dos empregadores. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, desde 1937 um ditador, cria o maior compêndio de legislação trabalhista que o país até então havia visto. Nesse momento, desponta como líder sindical nato e defensor dos direitos dos trabalhadores o companheiro Américo Gomes Novoa, presidente do Sindicato dos Carris Urbanos de Santos, que depois se transformou no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Santos. Desde 1937, realizava greves quando os bondes ainda eram puxados a burro, foi preso várias vezes e se tornou amigo pessoal de Getúlio e Jango, entre outros. O grande desafio de Américo Gomes Novoa era o combate ao sistema escravagista pelo qual passavam os trabalhadores. Assim, imbuído pelo ideal das classes trabalhadoras, participou efetivamente da elaboração do Código Nacional do Trabalho, que hoje é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Motivado pela necessidade premente dos trabalhadores organizarem-se para a construção de um movimento efetivo contra os mandos e desmandos patronais e governamentais vividos na década, Novoa mobilizou os trabalhadores das categorias para juntos iniciarem um movimento para a criação de associações de trabalhadores que depois foram transformadas em sindicatos, os quais deram origem ao 4º Grupo Turismo e Hospitalidade, quais sejam Sindicato dos Oficiais Barbeiros, Cabeleireiros e Similares de São Paulo, Sindicato dos Oficiais Barbeiros, Cabeleireiros e Similares de Santos, Sindicato dos Zeladores de Edifícios de São Paulo, Sindicato dos Empregados em Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis de São Paulo e Sindicato dos Empregados em Casas de Diversões de Santos. Ainda assim, a legislação sindical baseada em princípios fascistas importados da Itália de Benito Mussolini atrelava o trabalhador e o sindicalismo ao Estado, situação que perduraria por muito tempo ainda. Com o final da guerra, o mundo ganha novos contornos, um novo desenho ideológico surge com o avanço do stalinismo e do Estado soviético como força de contraponto ao mundo capitalista ocidental. Entre 1940 e 1953, a classe trabalhadora dobra seu contingente. Já são mais de 1,5 milhão de trabalhadores nas indústrias e as greves tornam-se frequentes. Em 1947, sob o governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra, mais de 400 sindicatos sofrem intervenção. As dificuldades enfrentadas pelo Brasil nos anos seguintes geraram um grande número de greves nos mais diversos setores da indústria. Entre 1951 e 1953, ocorreram mais de 1.300 greves. Durante os anos que se seguiram, o Brasil passou por várias transformações e dificuldades na política e na economia. Após vários períodos de instabilidade, em 1956, com a eleição de Juscelino Kubitschek de Oliveira, as portas do progresso se abrem definitivamente para o Brasil. Sua ousada meta de crescer 50 anos em 5 fez com que a indústria crescesse rapidamente. A construção de uma nova capital e a vinda de grandes multinacionais criaram um novo país, com uma classe trabalhadora em franca ascensão. A partir daí, o movimento sindical brasileiro amplia seus horizontes e, mais do que nunca, procura fortalecer seus alicerces em busca de melhores condições aos seus associados e à classe trabalhadora de modo geral. Em 1958, em meio à euforia do crescimento e à conquista do primeiro título mundial de futebol, buscando uma maior representatividade e consolidação dos trabalhadores em turismo e hospitalidade no estado de São Paulo, os sindicatos fundadores, liderados por Américo Gomes Novoa,
se reuniram em 20 de novembro de 1958, à Rua Quintino Bocaiúva 262, em São Paulo, capital, às 20 horas, para deliberar sobre a criação da FETESP, seus estatutos sociais e eleição da diretoria provisória, qual seja, presidente Carlos Pinto de Carvalho, Pedro de Freitas e Alceu Vieira de Andrade. Mais tarde, Américo Gomes Novoa viria a ocupar, juntamente com a primeira diretoria eleita, a função de secretário executivo e administrativo da nova federação. De como praticamente iniciou esta federação. Ela foi criada em 20 de novembro de 58, na Rua Quintino Bocaiúva 262, primeiro andar. E que eu me lembre assim, já faz tanto tempo, 50 anos, estava presente o companheiro Carlos Pinto de Carvalho, que era presidente do Sindicato dos Barbeiros e Cabeleireiros de São Paulo, estava presente o Sindicato da Diversão de Santos e Comprivenda de São Paulo. E lá, naquela oportunidade, naquele dia, foi de fato criado a Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo. Durante a gestão da primeira diretoria, 5 novos sindicatos foram criados. O Sindicato dos Empregados em Empresas de Turismo de São Paulo e o Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas de São Paulo, ambos em 1959. Em 1960, o Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Campinas, o Sindicato dos Empregados em Edifícios em Condomínios de Santos, São Vicente e Cubatão e empregados em empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis residenciais e comerciais de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão e o Sindicato dos Empregados em Casas de Diversões de São Paulo. O sucessor de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, renunciou ao cargo de presidente, surpreendendo a todos. Seu vice, João Goulart, assumia e, com ele, ideias que iriam conturbar o Brasil. As crises geradas durante o governo de João Goulart acabariam levando o Brasil a um golpe militar. O golpe militar de 1964 significou a mais intensa e profunda repressão política que a classe trabalhadora enfrentou na história do país. As ocupações militares e as intervenções atingiram cerca de 2.000 entidades sindicais em todo o Brasil. O golpe militar de 1964 significou a mais intensa e profunda repressão política que a classe trabalhadora enfrentou na história do país. As ocupações militares e as intervenções atingiram cerca de 2.000 entidades sindicais em todo o país. A ditadura passou a se utilizar de práticas de tortura, assassinatos e censura, acabando com a liberdade de expressão, organização e manifestação política. A federação estava no prédio Martinelli. A gente fazia reuniões lá e tinha pessoal lá da polícia fingindo que estava pintando, fingindo que fazia faxina para ouvir o que a gente falava, o que era resolvido lá no sindicato. E muitas vezes eles vasculharam lá o sindicato para ver se tinha qualquer coisa contrária. Foi muito difícil, mas a gente sobreviveu e a federação, o sindicato, todos lutaram juntos para sair dessa situação difícil. Entre 1964 e 1968, a FETESP passou por um período de interdição, resultado da dura política de repressão do regime militar. Nós passamos na nossa federação por uma intervenção federal baixada em 1974 pelos militares do nosso país, que invadiram a nossa entidade e nos tomaram a entidade. Nós aguentamos 64 até 67. Quando nós, companheiros Cesário Simões de Santos e Vadávia, eu e outros tantos invadimos a federação e tomamos a Federação dos Militares. Isto em 1967. E dali para cá,
nós procuramos sempre lutar em defesa da nossa federação, mostrando para aqueles que tentam nos derrubar que nós estamos unidos, que nós estamos juntos e que dificilmente eles conseguirão nos derrubar. A partir de 1969, a direção da federação desenvolve um novo sistema de trabalho em busca de novas perspectivas para o Grupo de Turismo e Hospitalidade do Estado. Tendo na presidência Américo Gomes da Silva, a entidade passa por um momento de grande expansão, agregando e ajudando a criar um grande número de sindicatos. Américo Gomes da Silva presidiu a FETESP por 30 anos, de 1969 a 1999. Criou 21 sindicatos e 2 federações, sendo estas a FEMACO, Federação dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Urbana e Áreas Verdes no estado de São Paulo, e a FECOESP, Federação dos Empregados em Edifícios e Condomínios do estado de São Paulo. Participou da criação de várias federações do grupo em diversos estados do país. Foi um dos principais articuladores para a criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Contratu, da qual foi presidente por 5 anos, além de participar da criação de entidades de cunho internacional como a Flactur, Federação Latino-Americana e do Caribe de Trabalhadores em Cassinos e Turismo, entre outras. Na década de 70, começa a surgir um novo sindicalismo que retomou as comissões de fábrica e propôs um modelo de sindicato livre da estrutura sindical atrelada. Este fenômeno aparece com maior nitidez no ABC paulista, principalmente pela grande força do Sindicato dos Metalúrgicos e sua importância. A partir de 1978, o cenário político e social é rico em experiências de organização e luta da classe trabalhadora no Brasil, numa perspectiva de unidade e luta contra o governo e contra os patrões. O novo sindicalismo no Brasil começa nesse momento. O movimento desafia a lei de greve imposta pelo regime militar. É um gesto corajoso. O regime responde com dureza à ousadia dos sindicalistas. Depois disso, muita coisa começa a mudar no país. Em 1979, o general João Batista Figueiredo assume o comando e, em seu discurso de posse, promete fazer do país uma democracia e quem fosse contra, ele arrebentava e mandava prender. Na década de 80, fazendo coro às demais instituições sindicais nacionais, a FETESP participou ativamente das propostas da Constituinte, que mais tarde foram transformadas em efetivos direitos constitucionais, normas que até os dias de hoje garantem em sua plenitude uma melhor condição de vida para os trabalhadores, resultando na Constituição Federal do Brasil. Firma-se o sindicalismo brasileiro na ampliação de seus espaços de negociação coletiva. O Grupo Turismo e Hospitalidade, sob a coordenação da FETESP, passou a adotar a prática das negociações conjuntas, conseguindo mobilizar todo o estado de São Paulo através de pautas unificadas de reivindicações salariais e sociais. Com isto, as negociações encabeçadas pela FETESP foram coroadas de êxito para todas as categorias do grupo. A prova do acerto desta prática é que até hoje adotamos a mesma metodologia, que serve inclusive de base para outras federações do Estado. Ficamos enaltecidos por termos sido um exemplo a ser seguido. A manutenção das conquistas em um mundo sem inflação exigia um esforço sem precedentes no movimento sindical. É exatamente com este cenário que o atual presidente Rogério Gomes Cardoso assume o Grupo Turismo e Hospitalidade com a difícil missão de, no mínimo, manter o status quo. A luta foi árdua, mas o espírito empreendedor e democrático do companheiro conseguiu superar todas as dificuldades. Conseguiu, acima de tudo, manter a coesão dos sindicatos filiados, enaltecendo os trabalhos desempenhados pelos companheiros presidentes, mas não hesitando em chamar à responsabilidade esses mesmos companheiros. Com um quadro político estável e a manutenção do modelo neoliberal pelo governo do presidente Lula, o movimento sindical chega hoje estruturado e atuando em novas frentes, dando cada vez mais sustentação aos seus representados.
Diante da nova estrutura mundial globalizada, a FETESP deu um salto de qualidade. Sua diretoria, preocupada com as mudanças sociais, passa a investir na qualificação de seus dirigentes, funcionários e nos trabalhadores do grupo, promovendo diversos cursos, seminários e palestras com vistas a propiciar o reconhecimento da cidadania. FETESP, sua designação, desde que eu conheço, como nominal, Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo. Esta federação, desde a gestão do senhor Américo Gomes da Silva, tornou-se para mim a menina dos olhos e até hoje continuo com o mesmo objetivo. Esta federação, que tem mais de seus 30 sindicatos filiados, sempre zelosa para com seus filiados, dando atenção aos trabalhadores, digno de ser representada pela continuidade do seu filho Rogério Gomes Cardoso. Esse moço também é um dinamismo, mas também filho de peixe, peixinho é, porque afinal de contas ele dirige muito bem a nossa federação, respeitando todos os seus companheiros. Hoje, a FETESP representa 35 sindicatos com aproximadamente 400 mil trabalhadores no segmento de turismo e hospitalidade distribuídos por todo o estado. A FETESP se empenha na melhoria das condições de trabalho de todos que fazem parte do seu grupo, e em especial os que exercem suas funções nas lavanderias, onde verificamos que o uso inadequado do percloroetileno é altamente nocivo à saúde, e os empregados da beleza que no seu dia a dia fazem uso de produtos químicos. Sem perder de vista as oportunidades do mercado de trabalho, a FETESP luta pela regulamentação de categorias profissionais, dentre as quais destacamos os profissionais da beleza, e também pela busca de incentivos ao turismo interno, como mola propulsora da economia nacional e da geração de empregos. Tais efeitos poderiam ser observados através da regulamentação dos bingos e a reabertura dos cassinos no Brasil, dentre outras ferramentas, bandeira esta já levantada pela FETESP desde a sua criação. A importância da gente estar reunido aqui hoje é porque só com a luta dos trabalhadores nós vamos conseguir mostrar para esse governo o quanto foi imprudente essa medida provisória e o que ela gerou. São 120 mil trabalhadores desempregados e essa movimentação é em prol do emprego. Nós esperamos que com essa movimentação nós consigamos fazer com que o governo federal e o núcleo duro do PT reveja a posição da medida provisória e faça realmente com que os bingos sejam fiscalizados de forma séria, que crie uma regulamentação específica e que não coloque esses pais de família na rua. São 120 mil famílias que hoje dependem desse emprego para sobreviver. A contrato, juntamente com a Força Sindical, quer que o governo federal reedite essa medida provisória, regulamente os bingos e gere esses 120 mil empregos. Atualmente, a FETESP participa de forma efetiva das lutas pela redução da jornada de trabalho, pelo fim do fator previdenciário, reforma agrária, correção da tabela do imposto de renda, redução dos juros do superávit primário, pelas políticas públicas geradoras de emprego e renda e pela igualdade de remuneração entre homens e mulheres. E como na vida nem tudo é trabalho, a FETESP, Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo, é também mantenedora de uma belíssima colônia de férias. Um espaço onde o trabalhador pode desfrutar de maravilhosos momentos com sua família. A colônia de férias da FETESP está localizada em Praia Grande, litoral sul de São Paulo, e está à disposição o ano todo. Outro aspecto importante que veio sublimar os 50 anos de serviços prestados pela Federação foi a construção de um portal na internet que permite ao trabalhador uma maior interação com a entidade, tendo pleno conhecimento de todos os serviços prestados e possibilitando de forma simples o acesso a várias informações de cunho trabalhista, como endereços de entidades representantes no Estado, módulos de cálculos de aposentadoria, de rescisão, de contrato de trabalho e atualização constante do que acontece no mundo do trabalho, entre outras informações. Esta é uma pequena história de pessoas que se preocuparam e se preocupam com seus companheiros e amigos.
Homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao próximo, buscando a melhoria das condições de trabalho, a dignidade e o respeito perante a sociedade, exigindo a união com liberdade, igualdade e fraternidade. Foi um grande desafio quando assumi a federação. Eu era muito mais jovem, muito mais menos experiente. E tive a grata satisfação de encontrar com grandes companheiros na diretoria que me apoiaram desde o primeiro momento para que nós construíssemos uma mudança de perfil e uma mudança de atitude dentro da federação. Muitas coisas foram feitas, muitos cursos, muitos eventos, muitos projetos e tudo isso em prol das categorias por nós representadas. Eu queria dizer que cada um de vocês que está sentado aí hoje, cada um de vocês que está presente nesse evento hoje, é parte importante para a continuidade desse trabalho e para a continuidade de tudo aquilo e de todo aquele sonho que nós, enquanto presidente da federação, os diretores que aqui estão presentes hoje, queremos construir e queremos alcançar. Todos os trabalhadores do grupo estão de parabéns, todos os presidentes de sindicato, todos os nossos diretores, todos os nossos funcionários. Eu não poderia deixar de agradecer a equipe de trabalho que se dedicou desde o mês de janeiro para que essa festa pudesse ser realizada. Eu queria agradecer a nossa comissão, que foi formada por diretores, que foi formada por funcionários, e queria dizer que todos vocês hoje completam 50 anos junto conosco aqui na Federação. Muito obrigado e parabéns, FETESP. O resgate da cidadania é missão interminável, exigindo a união em torno de um sindicalismo sério e de resultados. Sindicalismo é coisa séria.